Bom, então hoje, voltando, né, retomando o estudo da semana passada, nós estamos no capítulo 12, que se chama Estranha Enfermidade do livro No Mundo Maior, e hoje nós vamos dar sequência. A gente está estudando, né, o caso do Fabrício, que é um espírito, né, que está encarnado, mas ele já está sofrendo consequências de um crime, né, que ele cometeu contra os próprios irmãos. Então, não que ele tenha matado os irmãos, mas eu digo, ele prometeu para o pai cuidar dos irmãos e da herança, que ela ficasse bem distribuída, e ele não fez isso, e a vida dele passou com uma série de conquistas, mas chegou um momento em que a consciência dele começa a cobrar aquilo que ele tinha feito no passado. Então, a sensação da culpa, da responsabilidade sobre o que aconteceu com os irmãos e o fato de que ele acorda, né, tarde demais, porque os irmãos já tinham desencarnado. E eles estão prestando auxílio a ele. Ele está entrando num quadro que, como o Calderaro explica, né, aqui no capítulo, é um quadro que leva ou está levando a uma esquizofrenia, né, diagnosticada como uma esquizofrenia, mas que apresenta, isso a gente viu também na semana passada, inúmeras formas de chegar a esse ponto, né? Não existem manifestações iguais muitas vezes, mas é um quadro já de demência, né? De desequilíbrio mental. E aí o Calderaro falando isso para o André Luiz, ele explicando toda a situação, o que levou ao quadro que eles estão ali acompanhando, e inclusive depois que ele teve aquela crise, né? aquela aquele surto meio violento com a própria esposa, o Calderaro deu uma atenção especial, um passe, né? E aí seguimos a partir daqui. Calando-se o assistente, ousei interrogar. Mas há esperança de reequilíbrio para breve? Então, olha o André Luiz agora perguntando, com tudo aquilo que eles estavam fazendo, com tudo que aconteceu, ele está começando com a crise de consciência. O André Luiz quer saber, mas tem esperança de um reequilíbrio? E olhem a resposta do Calderaro, mas que eu acho que a gente já começa a entender também, né? Dessa maneira. A gente não consegue soluções milagrosas, principalmente em quadros que tem uma série de equívocos, de desrespeitos às leis divinas, e aí chega um momento que começa a acordar, tem um caminho grande ainda para seguir, para conseguir solucionar. E o Calderaro responde: absolutamente não. Respondeu o interpelado de maneira significativa. No caso dele, funcionariam em vão as terapêuticas em uso. Quer dizer, mesmo que se faça um tratamento, um cuidado, vai ser em vão. E aí uma série de perguntas, né, de questões podem surgir à nossa mente e que na verdade o André Luiz vai nos ajudar, porque ele vai perguntar para o Calderaro, né? Mas o Calderaro continua explicando que um reequilíbrio em breve não vai acontecer, mesmo que faça um tratamento adequado. E aí ele explica: o espírito delinquente pode receber os mais variados gêneros de colaboração, mas será imperiosamente o médico de si mesmo. Então, aqui também outro detalhe que a gente já viu várias vezes, né? O único responsável pela cura verdadeira daquilo que nós necessitamos somos nós mesmos. Não adianta todo o auxílio externo, não é externa a solução. Vem de fora o auxílio, o amparo, é algo que vai minimizar, que vai conduzir para um caminho onde ele possa encontrar uma solução mais fácil, mas quem é o responsável pela cura é ele mesmo. A justiça divina exerce invariável ação.
embora os homens não a identifiquem no mecanismo de suas relações ordinárias. Os criminosos podem, por muito tempo, escapar ao corretivo da organização judiciária do mundo. No entanto, mais cedo ou mais tarde, vaguearão perante os seus irmãos de humanidade, em baixo terreno espiritual, representado no quadro de aflições punitivas. Então, é um caminho, é assim, é a colheita daquilo que foi plantado. A gente não tem como isentar um espírito com tantos erros só porque ele está se arrependendo. Existe um caminho purgatorial, um caminho onde ele vai lidar com as consequências daquilo que ele fez. Tanto com a própria consciência, como com relação àqueles que ele prejudicou. E a gente sabe que no mundo espiritual, nas zonas mais inferiores, né, no umbral e tudo mais, existe a proximidade desses espíritos que são os que foram prejudicados e querem, muitas vezes, fazer a vingança, fazer justiça, da maneira que eles entendem que seria a justiça. Existem momentos, e isso também a gente já viu nos livros, né, nos capítulos anteriores e nos livros anteriores. Existem fatores que são atenuantes, que são boa vontade com relação a uma série de coisas, algumas as boas ações que aquela pessoa pode ter praticado, intercessões por parte de pessoas que amam. Então, não existem quadros ou casos que são absolutamente iguais, apesar daquele crime, se a gente analisar da consequência do que aconteceu, então a morte de alguém, o roubo de uma herança, a gente achar que a consequência é sempre igual. Não é, porque para cada alma é um mundo à parte que caminha junto com aquilo para ter chegado naquele momento, para poder ter depois reconhecido e começar a querer reparar. Mas o fato é que ele vai ter que lidar com as consequências disso. Então ele vai estar em baixo terreno espiritual por algum tempo, representado no quadro de aflições punitivas. Para os familiares e amigos, Fabrício é um esquizofrênico, incapaz de resistir às aplicações do choque insulínico em virtude do coração frágil e cansado. Todavia, para nós, é um companheiro acidentado na ambição inferior, curtindo amargos resultados de seus propósitos de dominar egoisticamente na vida. Então, aos olhos do mundo espiritual, não existe engano, né? Eles têm noção de tudo, mas olhem como também é bonito a maneira que ele fala. Apesar de saber o tamanho do crime que ele fez, que aos olhos da justiça terrena encarnada, né, ele passou ileso, eles, como mentores ali, ou grupo espiritual que tem acesso a toda a informação, eles não classificam ele como uma pessoa que não merece atenção, cuidado. Eles não categorizam ele como um monstro, um criminoso que merece punição. Olha como eles falam. Para nós, é um companheiro acidentado na ambição inferior, cujos amargos resultados de seus propósitos de dominar egoisticamente na vida. Marco, Oi, diga. estou pensando, se aconteceu nessa encarnação de uma pessoa me prejudicar e eu a perdoo, o que ela fez, eu não, em outras vidas não vou exigir reparação porque eu já perdoei. Sim. Mas e a própria pessoa, às vezes, não, também, ela está bem com a consciência dela, apesar do que ela fez. Ela vai ser punida de alguma forma? Vai. Não tem como, Adriana, quem pune não é o prejudicado. Até porque
Jesus deu para a gente um santo remédio para as nossas aflições, que é o perdão. Então, a gente perdoar, a gente está usando, na verdade, de um recurso que é mais para a gente do que para a pessoa que cometeu o crime. E em todos os textos eles falam. Porque a maior parte das pessoas tem dificuldade, às vezes, de perdoar porque acham que vão isentar a pessoa que cometeu aquilo contra ela da necessidade de reparação. E os espíritos falam: você perdoar não tira a necessidade da pessoa de reparar, de se reequilibrar perante a lei divina. Pode ser que a consciência dela ainda não. Você falou assim, ela pode estar em paz com relação àquilo que ela fez. Mas isso é questão de tempo. Porque para quem conhece depois, desperta para o bem, enxerga um erro e sente necessidade de reparar. Quantas e quantas reencarnações, às vezes, Adriana, são, quer ver, eu não me lembro se foi num livro que eu li, foi num livro que eu li recentemente da Ivone, que um espírito que tinha cometido um suicídio, na vida seguinte, ele já estava em processo de reparação, mas ele tinha necessidade de passar pelo tempo que ele interrompeu, que era, na verdade, uma concessão divina, aquela vida de tantos anos e que ele interrompeu antes, para que a sua consciência ficasse em paz. Mas aí entra aquilo que você falou, mas aquele espírito pode estar em paz, mas então ele não está acordado, ele ainda está cego. E quando chega o momento, ele vai querer por conta própria reparar. Agora, mesmo que ele não queira, lembrei de outro livro que eu estava lendo e que falou sobre isso. O livro que a gente está estudando às 9 horas, que é o livro 50 anos depois. A gente está no momento do livro em que todo o grupo espiritual desencarnou. E alguns já estão em níveis mais altos, outros em níveis medianos, outros ainda em zonas bem terríveis, porque cometeram muitas coisas ruins. E um desses espíritos desse livro está em planos superiores, acima de tudo isso que eu falei até agora. E eles mostram caso a caso, por mais que alguns tenham avançado, eles sentem necessidade de reparo, mas alguns ainda não chegaram a esse ponto de consciência. E isso, as próximas experiências e os aprendizados vão levando a isso. Mas, então, fato, respondendo só a sua pergunta, eu perdoar, eu não isento a pessoa da responsabilidade de tudo que ela cometeu. E o contrário, quando a pessoa a pessoa pode ter prejudicado um grupo de pessoas, né, junto comigo. Eu perdoei. As pessoas que não perdoaram e carregam essa mágoa após, né, o desencarne, elas vão também ser, a mágoa que elas carregam vai exigir que elas, em outras vidas, elaborem essa mágoa? Sim, com certeza. É o que Jesus falou assim, ó, o escândalo é necessário em algumas situações da vida para poder corrigir o mal. Mas ai daquele quem for responsável pelo escândalo. Então é assim, o mal muitas vezes limita o mal, mas o bem é o único que corrige sem traços a serem corrigidos. Então, alguns perdoaram e já avançaram. Outros ainda carregam mágoa e fazem, na verdade, aquilo que acontece com frequência, né? Um é prejudicado, aí o outro, depois na outra vida ou no mundo espiritual, dá o troco e aquele troco e o troco, e fica nesse ciclo vicioso que não tem fim ou tem fim no momento em que um desperta, em que um perdoa. E quando um perdoa, esse um avança. E quem for perdoado, às vezes também desperta. Porque fala, poxa, olha o que aconteceu. Ele rompeu esse ciclo. A gente estava nessa luta, mas ele me perdoou. E o amor, às vezes, consegue tocar almas endurecidas. Mas tudo o que a gente fizer de errado,
nós vamos ter, por mais que nós tenhamos sido prejudicados, nós vamos ter que reaver perante as leis divinas, porque é mal, é erro, certo? Ô Marco, Hum. e como que a gente sabe, por exemplo, nessa encarnação, se eu tenho alguma coisa assim? Thelma, na verdade, muitas coisas a gente não. Muito do que a gente precisa saber, porque aqui, agora, nós estamos sendo testados. Hum, Porque nós já estivemos do lado de lá, hum, arrependidos por um monte de coisa que ainda fizemos de errado e prometemos voltar e cumprir sem precisar saber, ó. Porque se eu, Thelma, se eu sei o que eu tenho que fazer, eu faço porque eu quero uma consequência positiva para mim. Agora, a gente está sendo testado para ver se, mesmo esquecido de tudo, a gente consegue fazer escolhas certas. ah, tá. E então, muito do que a gente precisa saber, a gente só vai saber do lado de lá depois. E porque se for para a gente saber o que tem que fazer, aí a gente não fez de íntimo, de coração. E A no gente, caso dessa pessoa, realmente ele sabe porque ele fez nessa vida, né? E ele está sim, sofrendo essas consequências aqui. sim. É, Mas das faltas entendi. passadas, não. Mas muitas vezes, Thelma, eles dizem que a gente carrega dentro uma intuição, muitas vezes, Hum, de fragilidades que a gente tem, de pontos onde a gente já pode ter errado muito. E isso, essa intuição muitas vezes fala alto. E se a gente analisar essa intuição, a gente consegue separar o que é correto, o que é na direção do bem, ou o que é ainda egoísmo e orgulho e na direção hum, errada. E aí é hum. nisso que a gente está sendo, que a gente está crescendo, né? Não é só testado. A gente está aqui para crescer, principalmente. E o resultado de toda essa coisa que muitas vezes a gente categoriza como muita coisa ruim, desgraça e tudo mais, na verdade o resultado de tudo isso é crescimento. A gente acaba aprendendo, a gente só dificulta as coisas quando a gente é exposto a uma situação como essa e ainda insiste em colocar o egoísmo e o orgulho acima de qualquer coisa. Aí a gente vai sofrer as consequências de novo. Isso eu já pensei várias vezes, Thelma. A gente pensa às vezes assim, ó, nossa, eu estou aprendendo tudo isso, eu vou chegar do lado de lá então e eu vou tomar conhecimento, vou me arrepender de um monte de coisa, né? Como se fosse a primeira vez. Não é. A gente já chorou, se arrependeu, tomou conhecimento e resolveu voltar prometendo acertar. Porque a gente aqui nessa evolução, né, que é o que a gente busca, estamos aqui estudando para isso. A gente sempre, eu, né, penso sempre, eu já até comentei isso aqui, qual é a minha missão, né? E você já falou que a missão é ser essa pessoa, que nem, às vezes a gente acha que é pouco, mas é essa missão essa minha posição na família, o como eu me Esse é o comporto, como eu primeiro, trato. essa é a primeira missão que a gente tem e a principal. O É como você restante, trata seus familiares. exatamente. O restante é acréscimo do que a gente vai conseguindo. Agora, o que não adianta é eu partir para missões maiores sem Sem, estar com essas menores bem resolvidas. é, Porque daí, na verdade, a gente tá. Por que, que a gente parte para grandes e não resolve as pequenas? Orgulho. É o orgulho que faz isso. querer se aparecer, né? Exatamente. Mais uma vez, a gente cai sempre. É muito fácil da gente identificar quando a gente começa a pensar, simplificar, né? É Esses o ego. sentimentos, o ego e o orgulho. E Kardec, os espíritos dizem isso várias vezes no livro dos espíritos. A chaga ainda da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Tudo que a gente desvia, se desvia, está com base nessas dois deslizes morais ainda nossos.
Mas às vezes a gente erra por falta de conhecimento, né? Eu quero passar o pano, né? Mas é assim, a pessoa está tão focada numa coisa que ela não consegue enxergar o que está Sim. ao seu redor, né? E no livro dos Espíritos, eles falam isso também. O conhecimento, o esclarecimento, ele é uma base muito importante para a gente avançar cada vez mais na moral. Mas eles falam também, Théo, que muitos evoluem bastante na ala conhecimento e aí, pelo orgulho, se desviam e não avançam moralmente. E eles falam também o oposto. Não é necessário o conhecimento para você ser bom, porque existem provas cabais disso, de pessoas Sim. que são extremamente simples, às vezes analfabetas, mas elas são lições vivas da aplicação da lei divina, da bondade, do coletivismo, do não egoísmo. Então, mas eles falam isso. Tem um livro do Emmanuel que ele fala assim: nós vamos chegar a Deus desenvolvendo duas asas, a do conhecimento e a da bondade. Você Uhum. não vai somente com uma asa, você não voa com uma asa só. Mas as duas vão ter que ser desenvolvidas. Só que eles falam várias vezes no livro dos Espíritos. A primeira que costuma acontecer e que desvia a gente também é a do conhecimento. É a que nos ajuda a desenvolver moralmente, mas que também nos desvia pelo orgulho e pelo Uhum. egoísmo, porque daí você é inteligente, você acaba, se você é orgulhoso e egoísta, você desenvolve cada vez mais artimanhas para se beneficiar e prejudicar. O exemplo é esse cara aqui, o Fabrício. Uhum. Ele foi provavelmente astuto para conseguir driblar as leis dos homens a ponto de excluir irmãos e ficar sozinho com a herança. Mas ele usou a intelectualidade dele, essa astúcia dele, extremamente egoísta. E aí agora ele está sofrendo as consequências disso. Mas e por isso que a gente busca, né, agora através do conhecimento, o que a gente sente dificuldade. Por isso que esses nossos momentos aqui são muito importantes, porque esse esclarecimento nos ajuda muito. Sim. É que tem uma frase, né, que fala que o inferno tá cheio de De boas boas intenções, intenções. o inferno está cheio. Exatamente. Porque É. às vezes você com boas intenções, mas sem conhecimento adequado, você continua errando. Mas e aí, você não tem essa ciência, essa noção Você que não tem você a está mesma errando? culpa. Não tem a mesma culpa. Eu também, ó, é o que os espíritos respondem. E aquele canibal que come um outro ser humano, eles Uhum. falam. Tem várias respostas lá no livro dos espíritos que falam que eles voltam nesse assunto. A partir do momento que você adquiriu conhecimento, você adquiriu responsabilidade sobre É. esse conhecimento. E aí a Sim. culpa é maior. Ah, entendi. Todo o desvio da lei, existe necessidade de reparo e realinhamento e evolução. Mas o grau de consequência ainda é diferente dependendo do nível de evolução do espírito, de simplicidade e de falta de conhecimento. Mas a partir do Certo. momento que a gente ficou sabendo, Aí, não adianta mais alegar a ignorância. E a uhum. gente pode até tentar, mas nós mesmos, a nossa própria consciência, alerta constantemente. Falou, ó, você já sabe que não é assim. Você não pode agir diferente agora. Fazer Certo. uma última pergunta Claro, claro, estamos em para isso. relação ao que a Adriana perguntou, inclusive, né, sobre alguém erra, né, num momento de, vamos dizer assim, de falta de esclarecimento e ainda não tá claro, né, que não sabe exatamente o que está fazendo e Hum, comete um erro que afeta alguém. E aí, conforme essa pessoa começa a entender, desculpa, escutar um pouco mais a intuição, identifica o erro e se arrepende
e busca a pessoa em que ela machucou e realmente se arrepende perante essa pessoa, mesmo assim, por ter cometido esse erro, mesmo tendo conhecimento do erro, tendo se arrependido do erro, pedido desculpa pelo erro, ainda existem consequências além? Existe alguma forma que a gente possa se retratar ainda aqui? Lela, existe. Na verdade, assim, ó, no livro Céu e o Inferno, do Allan Kardec também, e eu não sei se tem mais algum que fala isso, mas eles falam que o nosso processo de corrigenda, né, de quitação dos Uhum, nossos deslizes, ele compreende três fases. A primeira é do arrependimento. Então, quando a gente se arrepende, a gente não resolveu o problema, a gente está começando a resolver o problema. Então, a gente entendeu, né? a alma que ainda não se arrependeu é a alma ainda mais embrutecida. Aquela que já começa a perceber e aquilo falar dentro dela, ela já começou. Mas ali, o arrependimento não é a solução. Aí depois do arrependimento tem a expiação, Uhum, que é a lidar, né, o pagamento daquilo que você fez. E depois da expiação, ainda tem a reparação. Aí primeiro você vai se arrepender, depois você vai lidar com o inverso e depois uhum, você vai lá onde você desestruturou e vai reestruturar. uhum, Aí que vem, na verdade, e isso pode ser feito, eu imagino, né? Tanto encarnado, ainda nessa mesma encarnação, quando você já consegue tomar conhecimento, sofrer consequências e corrigir todo o prejuízo que você fez em determinadas pessoas ou determinada pessoa, ou isso vem em uma nova encarnação, invertendo papéis. uhum. Vocês vão ver, vamos ver se a gente consegue acabar esse capítulo hoje, porque eu acho que é muito produtivo a gente ter essas discussões. Mesmo que a gente não acabe o capítulo hoje. Mas vocês vão ver o finalzinho desse capítulo que vai falar com relação ao Fabrício. Mas eu acredito, Marco, que vamos dizer, a pessoa que se arrepende aqui e pede perdão para a pessoa que ela estragou, complicou, danificou, com certeza ela no plano espiritual vai ter que pagar pelo que ela fez, porém numa dose menor. É como se ela tivesse com uma doença, tomou um remédio, não sarou, mas amenizou a dor, Com eu acho. certeza. Que são os Sim, atenuantes, exatamente. Também. sim. São as coisas que diminuem a necessidade. Porque assim, a gente tem que lembrar sempre disso. O intuito da justiça e da lei divina não é a punição, é a corrigenda, Exato. é a Uhum. melhoria. Deus, como também está no Evangelho, Deus não quer a morte do pecador, quer a melhoria do pecador. E se você E- melhora, e também tem até uma mensagem que saiu recentemente numa revista espírita, que fala sobre isso, quando o bem chega antes. Então, tem uma pergunta lá nesse artigo. Tudo o que nós fizermos, nós vamos ter que pagar? E aí, lá eles falam, não. Se você começa a se mobilizar no caminho certo, tem coisas que às vezes está programado para você pagar porque você tinha feito e que a misericórdia divina às vezes abrevia ou É o que eu falei. anula, porque você já aprendeu por que vai ficar punindo, mas às vezes a passar por aquilo, fazer com que aquilo fique marcado no seu espírito, passa a ser algo que é benéfico para você. Não é para marcar negativamente, é para aquilo ficar marcado de tal ponto que fala assim: eu conheço tudo sobre esse assunto porque eu fiz, recebi e isso se tornou assim um conhecimento que é indelével dentro de mim. Mas a partir do momento que aquilo já passa a ser a transformação do espírito, não tem porquê você ficar pagando ou por uma série de coisas que você já aprendeu. Então, o intuito é pedagógico, né, de tudo isso para Uhum. nós. Mas Sim, vamos e lá, se, e se outros momentos acontecer a mesma coisa, onde
você poderia tomar a mesma atitude e você não toma, né? Onde podem ser que possam acontecer de outras formas. E você poderia tomar uma atitude e mostra que realmente você aprendeu e você toma um caminho diferente. Acho que também faz parte do Já é, processo, né? exatamente, já é Sim, é uma espiritual. comprovação de que você realmente aprendeu. Sim. E aí, interrompendo-se o orientador, dei guarida a interrogações naturais no campo íntimo. Então, quando o Calderaro falou aquilo, aí o André Luiz passou a questionar. Se o doente não oferecia perspectivas de melhoras substanciais, qual o objetivo de nossa assistência? Então, o André Luiz começou a questionar, mas então o que nós estamos fazendo aqui, se ele não vai melhorar? Por que nos demorarmos à frente de um caso insolvível? Qual aquele? Pela impossibilidade de próximo reencontro entre o criminoso e suas vítimas? Calderaro não me deixou sem resposta. Estamos aqui, elucidou atencioso, a fim de proporcionar-lhe morte digna. Não chegará a enlouquecer em definitivo. Então, olha isso, é minimizar o dano. E a providência divina está sempre tentando amenizar, não deixar a gente chegar a cometer tantos erros. Estão sempre nos ajudando e às vezes nós já vamos lidar com consequências. Mas eles estão sempre tentando fazer com que a gente não chegue no extremo, não chegue até o fundo do poço. Então é isso que ele está falando. Ele vai desencarnar por conta desse quadro que ele está. Ele não vai enlouquecer em definitivo por conta do nosso auxílio. Com o nosso concurso fraterno, desencarnará antes do eclipse total da razão. E porque me mostrasse espantado, o prestimoso amigo acrescentou: Fabrício desposou uma criatura por todos os títulos credora do amparo celestial. Então, olha aqui, agora começando a mostrar os atenuantes. Então, primeiro, ele é casado com uma pessoa que é credora. Essa alma é alguém que tem mérito e tem amparo. E essa mulher, quase sublime, deu-lhe 3 filhos, aos quais ele se consagrou nobremente. Então, olha aqui, se ele errou muito em uma determinada, um setor da vida dele, ele acertou no cuidado com os filhos, ele consagrou nobremente o seu tempo no cuidado com esses 3 filhos que essa pessoa deu para ele, preparando-os para elevado ministério social. São eles presentemente 2 professores e um médico, dedicados ao ideal superior de servir ao bem coletivo. Fabrício não tem o direito de perturbar a família organizada à sombra de seu amparo material, mas educada sem o seu personalismo despótico. Então, se ele errou no quesito que nós estamos analisando, que levou a ele essa crise mental, mas ele não deixou que isso prejudicasse o cuidado e a condução dos filhos. Pelo serviço que prestou à esposa e aos filhos, recebe do alto o socorro de agora, de maneira a transferir residência por imposição da morte, preparado para o futuro de reajustamento. Então, olhem isso. Ele tem uma condução para poder já direcionar ele para reajustar-se perante as leis divinas. As preces da companheira e dos filhos garantem-lhe uma boa morte próxima, para a qual vamos organizando as suas energias e habituando para e passo a família a permanecer em missão ativa no bem, sem a presença material dele. Silenciou o assistente, dispondo-se a fazer-lhe aplicações magnéticas no aparelho circulatório. Demorou-se minutos longos administrando-lhe forças ao redor dos vasos mais importantes e em seguida desenvolveu passes longitudinais destinados à quietação dos nervos. Então aí o Calderaro explicou por que eles estavam auxiliando
e auxiliou. Deu o devido passe, né, a transfusão magnética que o Fabrício precisava. Ante minha admiração natural, Calderaro explicou-se. Preparamos acesso à trombose pela calcificação de certas veias. A desencarnação chegará suavemente dentro de alguns dias, como providência compassiva indispensável à felicidade do enfermo e de quantos lhe seguem de perto o martírio. Então, olha que interessante o que está escrito aqui. Às vezes a gente acha que o auxílio do alto está em evitar a morte, por exemplo. E não. O auxílio do alto, às vezes, está em conduzir o desencarne da maneira que vai ser mais benéfica para aquela pessoa. Porque a morte, às vezes, é o planejado. É o que vai acontecer. E por isso que a gente tem que ter atenção à maneira que a gente faz oração. Porque às vezes a gente é tão egoísta que a gente quer que Deus faça o que a gente tem de vontade. Eu quero que seja, eu quero que salve, eu quero. E às vezes o auxílio é de outra maneira. Nós estamos sendo sempre auxiliados. E quando oramos, mais ainda. E quando oramos com merecimento, mais ainda. Mas isso não quer dizer que vai acontecer da maneira que a gente quer. Porque a providência, às vezes, envolve outro caminho. O doente, mais calmo, parecia haver sorvido milagroso analgésico. Aquietou-se, descansando a cabeça nos travesseiros alvos. Dentro do silêncio que se fizera entre nós, indaguei curioso. Considerando, no entanto, o decesso em breves dias, como prosseguirá o processo de resgate do nosso amigo? Então, olha isso, porque agora, olha o que o André Luiz está perguntando, isso que a gente, um pouco do que a gente estava discutindo agora. Ele já se arrependeu e ele poderia resgatar, mas ele não tem tempo para isso, ele vai desencarnar. E aí o André Luiz pergunta, então se ele vai morrer em breves dias, como é que vai ser o resgate dele? E aí o Calderaro continua explicando, a liquidação já começou, redarguiu o instrutor sereno. Aí vou voltar naquilo que a gente comentou agora há pouco. O processo, né, de resgate envolve aqueles 3 elementos, como eu falei, arrependimento, expiação e reparação. Então, o primeiro ponto, ele já deu esse passo. E aí, só que aí o Calderaro vai explicar algo a mais, né? A liquidação já começou. E o André Luiz pergunta, como? Calderaro fez expressivo gesto e recomendou, espera. Nesse mesmo instante, o enfermo acionou a campainha à cabeceira. A esposa atendeu à pressa, encontrou o melhor e sorriu feliz. O velho, mais tranquilo, rogou: Inês, posso ver o Fabricinho? Como não? Respondeu a companheira delicadamente. Vou buscá-lo. Então, né, a companheira dele, essa senhora que começou no começo do capítulo, tentou dar sopa para ele foi explosivo e maltratou ela. É ela quem é essa pessoa que tem méritos, como falou agora há pouco. Mas agora, depois do passe, ele passou o momento do surto e pede para Inês, que é a esposa dele, se ele pode ver o Fabricinho. E aí ela fala que sim. Em poucos minutos regressava trazendo um menino de seus 8 anos. O pequeno atirou-se-lhe aos braços esqueléticos com extremado carinho e perguntou: Está melhor, vovô? Então, olhem isso, o Fabricinho é o neto dele. Uma criança de 8 anos e que, de alguma maneira, esse Fabrício, né, esse senhor, com essa consciência culpada, tem ele como uma pessoa, um neto com muito amor. O doente contemplou-o enternecido e informando: Estou melhor, meu filhinho. Por que não veio de manhã? Vovó não deixou. Sim, é verdade, eu não me achava bem. A senhora retirou-se para acompanhar a cena do outro lado da cortina. Avô e neto sentiram-se mais à vontade. Totalmente transfigurado com a presença do menino, olhem isso.
aquele neto tem uma influência especial para esse avô. Isso fica claro. E isso também a gente percebe por simpatias que às vezes a gente desenvolve por determinadas pessoas da nossa família ou amigos. Mas vamos continuar entendendo. Avô e neto ali à vontade, e o avô estava transfigurado na presença do menino. E aí ele pergunta, né? Nosso quase demente amigo suplicou: Fabricinho, eu desejo que você reze por mim. O Petis não se fez rogado. Ajoelhou-se ali mesmo e disse respeitosamente a oração dominical. Então o menininho, né, rezou o Pai Nosso ali no ajoelhado do lado do avô. Terminada a prece, o doente pediu de olhos úmidos: Não se esqueça, meu filho, de orar por mim quando eu morrer. O menino, agora de pé, enlaçou-lhe o busto e exclamou, chorando discretamente: O senhor não morrerá. Mostrando-se aliviado, o velhinho correspondeu ao gesto afetivo, fitou o neto e inquiriu com estranho fulgor no olhar: Fabricinho, você acredita que Deus perdoa aos pecadores como eu? O pequeno respondeu lacrimoso e confundido: Eu acho, vovô, que Deus perdoa todos nós. Revelando as ansiedades que lhe povoavam a alma, voltou à indagação. Mesmo a um homem que trai a confiança paterna e rouba aos irmãos? O netinho hesitou, incapaz de apreender toda a extensão daquela pergunta intencional. Entretanto, no desejo de agradar ao doente, de qualquer modo, balbuciou com toda a simplicidade infantil: Eu penso que Deus perdoa sempre. É o que eu pretendia saber, acentuou o velhinho mais confortado. Então, olhem que tipo de conversa que esse avô está tendo com esse neto. Que tipo de confiança, que tipo de afinidade que ele tem com o neto. E o neto, provavelmente, já era um neto que se mostrava, né? Uma criança extremamente sensata e, às vezes, com uma fé que pode ter sido criada no ambiente religioso dele ou pode ser inata dele, né? E aí, só que ele estava. Olha como a consciência pede consolo, né? O avô querendo saber do neto e o neto correspondendo àquilo que o coração dele precisava ouvir. A conversação entre ambos prosseguiu afetuosa e amena. Após detido o exame, Calderaro apontou para a criança e esclareceu. Olha isso agora. Esse menino é o ex-pai de Fabrício. Então, olha isso. O pai que ele prometeu e não cumpriu, já reencarnado. E isso acontece inúmeras vezes. Bisneto, que é o próprio, né, bisavô. Esse menino é o ex-pai de Fabrício, que volta ao convívio do filho delinquente pelas portas benditas da reencarnação. É o único neto do enfermo e, mais tarde, assumirá a direção dos patrimônios materiais da família. Olhem isso. Tudo que ele confiou ao filho foi mal utilizado, está voltando de volta ao mesmo espírito. Assumirá a direção dos patrimônios materiais da família, bens que inicialmente lhe pertenciam. A lei jamais dorme. Assombrado com a informação, remoí as perguntas que me afloravam espontâneas. Como se redimiria, por sua vez, o velho Fabrício? Regressaria também em dias futuros àquele mesmo lar? Sofreria o desequilíbrio completo depois da morte do corpo denso? Demorar-se-ia em perturbação? Então, o André Luiz aí começou a pensar tudo, né? Falou, puxa vida, e o que vai acontecer com o Fabrício? Será que ele vai ficar um desequilibrado total? Quanto tempo ele vai ficar no umbral, sofrendo as consequências desse desequilíbrio mental? Será que um dia ele vai ter condições de voltar como
descendente novamente desse mesmo espírito que ele prejudicou? E ele vai conseguir fazer direito ou não? Aí, essas questões de conseguir acertar ou não é o que a gente sabe que está dentro da nossa liberdade, é o nosso livre-arbítrio. A gente pode tentar inúmeras vezes e falhar inúmeras vezes, e sofrer as consequências também inúmeras vezes. Mas são todas questões que estão passando pela cabeça do André Luiz depois dessa informação que o Calderaro mostrou para ele. O netinho é o pai dele que ele prejudicou. Calderaro, dando por fim dos nossos trabalhos de assistência na casa, sorriu para mim, preparou-se para a retirada e obtemperou. Nosso amigo enfermo, guardando na mente os resíduos da ação criminosa logo após o abandono do domicílio fisiológico, experimentará por muito tempo os resultados de sua queda, até que o sofrimento alige os elementos malignos que lhe intoxicaram a alma. Então aqui tem, não é um. Porque a gente pode falar assim, então isso é uma condenação. Então, já que ele fez determinada ação, então os espíritos vão deixar ele no umbral por tanto tempo. Não é isso. O que está falando é o seguinte: o que ele acumulou de elementos malignos pela ação dele tem um tempo que é conhecido pela espiritualidade, por isso eles sabem que ele vai passar um determinado tempo no umbral, porque é natural. Se eu tenho uma quantidade muito grande de elemento intoxicante, o umbral é como se fosse um local onde se vai depurando isso. Então, ele, depois que abandonar o corpo físico, experimentará por muito tempo os resultados de sua queda. E muito tempo pode ser o mesmo que o André Luiz ficou 8 anos no umbral, 10 anos no umbral, 20 anos no umbral. A gente sabe que tem histórias de muito mais até que isso. Quando esse serviço purgatorial estiver completo, então, aí o André Luiz continuou, né, aquilo que ele estava falando, regressará aos seus familiares? Inquiria ansioso ante a frase suspensa. Aí olha o que o Calderaro responde, para a gente ver que não é uma determinação óbvia. Se o grupo consanguíneo atual houver elevado o padrão espiritual a luminosas culminâncias, será compelido a esforçar-se intensivamente pelo alcançar. Depende da marcha, depende do esforço que todos os espíritos envolvidos aqui conseguirem fazer. Então, se eles tiverem subido muito, se ele quiser alcançar, ele vai ter que se esforçar para subir junto. Entretanto, jamais estará desamparado. Todos temos a imensa família dentro da qual nos integramos desde a origem, a humanidade. Então pode ser que ele não consiga alcançar rapidamente a posição merecedora de voltar para essa mesma família tão cedo. Mas aí, como eles falam, mas mesmo assim ele não vai estar desamparado. E às vezes a gente tem que pensar que a família não é só aquela restrita que a gente está acostumado, né? Ou que a gente viveu nessa jornada e tem esse carinho mais forte. Às vezes é necessário ampliar o que se entende por família para poder também entender que ele pode resgatar em outras famílias, ou pelo menos continuar crescendo com outras experiências em outros ambientes familiares. Nesse instante, abandonávamos o aposento suntuoso, em breves segundos tornávamos à natureza, gozando a bênção do céu muito límpido, e enquanto o meu instrutor se refugiava em si mesmo, atento às responsabilidades do serviço, dei expansão a novos pensamentos relativos à amplitude
e a grandeza do império da justiça. Então, o André Luiz, depois então de terminada essa atenção, né, o atendimento ao Fabrício, eles saíram da casa e o Calderaro continuou nas obrigações dele. E o André Luiz começou a refletir sobre essas noções de justiça, né, que essa mensagem, né, essa história, esse capítulo aqui nos traz. Sobre o como a lei, como ele fala, né? Bonito que ele fala aqui, né? A lei jamais dorme. A gente pode não entender, a gente pode achar que não está sendo visto ou que determinada atitude não está sendo pensada, mas nós estamos sempre envolvidos com tudo isso. Agora, antes da gente terminar, agora acabou esse capítulo de hoje, eu acho que foi muito bom, né? Tudo isso que a gente conversou, discutiu sobre, mas eu quero trazer uma reflexão para isso que a gente está vendo aqui. É muito bonito a gente acompanhar essas histórias num livro como esse, e que a gente ouve e a gente coloca esses personagens em um ponto de vista nosso que a gente tem uma certa simpatia. Por exemplo, o Fabrício, que fez um monte de coisa errada, agora a gente já está vendo as consequências dele e a gente já começa a enxergar ele com uma certa simpatia, torcendo por ele, às vezes vibrando e orando por ele. Eu estou falando isso pelo seguinte: no momento em que nós estamos vivendo aqui na cidade de São Carlos, eu sei que nem todos são de São Carlos, mas eu acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto. E eu não quero também colocar aqui a questão se é culpado, se não é culpado. Mas aconteceu na semana passada um crime aqui descoberto em São Carlos, que um advogado e a sua esposa foram presos. Não sei se você, Adriana ou Lela, acompanharam. Num condomínio de luxo aqui de São Carlos, um advogado e a mulher dele, advogada também, foram presos pela Polícia Federal. Baixou helicóptero no condomínio e levaram ele presos porque eles são acusados de matar o casal Ometo de Araraquara, que foi encontrado morto lá em, não me lembro onde, em Sertãozinho talvez. Porque qual era o interesse? Pelo menos é isso que está sendo julgado, né? Ou pelo menos estão sendo condenados por isso, acusados por isso. Porque o casal Ometo não tinha descendentes e eles tinham conseguido passar uma fortuna do casal em nome deles e mataram o casal. Bom, por que eu estou falando isso? Não é para fazer o que a cidade já está fazendo. Olhando para eles como uns monstros, uns criminosos, uns absurdos da humanidade. Eu quero que a gente comece a enxergar essas notícias de jornal com o mesmo olhar que a gente está olhando para o Fabrício hoje. São pessoas que estão perdidas nas suas buscas pelas suas paixões, no caso deles, né, pelo dinheiro, pela fortuna, independente do que tenham que fazer. O Fabrício fez muito parecido, na verdade, talvez até pior. Ou não, não sei, porque ele não matou como o casal determinou a morte, mas foi com a própria família. O Fabrício fez algo que talvez fosse mais grave, assim, abandonar irmão, deixar irmão morrer à míngua na rua. E aí, esse casal, então, aqui de São Carlos, no momento em que nós estamos vivendo, aqui em junho de 2025, eu queria que a gente começasse a enxergar diferente. Que são pessoas que têm um caminho muito grande pela frente de reparação, de arrependimento, e talvez ainda estejam muito longe disso. Pensando no que a gente estava falando, né? Talvez eles ainda nem se arrependam, ou talvez já estejam se arrependendo, mas talvez estejam muito longe de mudar o padrão vibratório deles. Mas o fato é que são irmãos em humanidade, desviados completamente dos propósitos divinos.
enxergando somente a materialidade. A materialidade não é por isso que nós vamos olhar para eles com esse olhar de condenação, de querer punição e tudo mais, que o que a gente está aqui fazendo é estudando para começar a enxergar diferente. E talvez contribuir para que a sociedade não faça dessa maneira. A gente, se chega até nós comentários como esses, de uma situação como essa, que a gente possa começar a querer vibrar pedindo auxílio a esses coitados, porque são espíritos que têm um sofrimento muito grande pela frente, né? Então, não sei se todos aqui, ou a maioria sabe, né, disso que eu estou falando, e quem não sabe, se quiser entender, mas é por entendimento mesmo, né? Não por aquela curiosidade, né? Que na verdade só também direciona a vibração negativa para esse casal, mas para que comecemos a pensar de maneira um pouco diferente, porque é isso que o Evangelho, isso que o Espiritismo tem que começar a fazer com a gente, né? Frente às dificuldades. Porque assim, na hora do estudo, da igreja, dentro do centro espírita, às vezes eu penso super legal. A hora que eu caio no dia a dia, na sociedade, nas dificuldades, aí eu vibro como todos os outros e, na verdade, só alimento essas fogueiras, né, que são colocadas ali, que, na verdade, também só contribuem para o prejuízo de todos e de nós mesmos também. Então, que a gente possa começar a enxergar esse casal tem mentores. Esse casal tem um amparo espiritual que está tendo dificuldade por enquanto, mas ao mesmo tempo eles também conhecem a trajetória, mas eles estão esperando uma brecha de consciência, às vezes, para começar a fazer diferença na vida deles, né? E que a gente comece a orar por eles também, pelos criminosos, pelos que ainda, né, não acordaram e não se arrependeram. Certo? Algo mais que vocês queiram falar, comentar? Não, não, foi muito bom hoje, Marco. Maravilha. E semana que vem, então, nós vamos entrar no capítulo 13, que se chama Psicose Afetiva. Certo? Perfeito. Então, maravilha. Muito bom. Então, agradecemos a Deus mais uma vez, né, pela oportunidade de nós estarmos aqui pensando e buscando, né, esse esclarecimento e que tenhamos uma ótima noite, uma ótima semana. Até semana que vem. Boa Até semana noite. que vem. Tchau, boa noite. Ô, Tchau, tchau. Marco, Boa tio noite. Walter, Até o mais. Rafa Tchau. tá Tchau, aqui tchau. mandando um beijo, abraço para vocês.